Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. A nossa Porto Alegre das suas belezas, dos seus desafios. Mas na eleição, o prefeito Melo cravou o seguinte bordão: Porto Alegre tem problema, mas tem solução. Era o que ele dizia. Pois bem, as soluções também passam pela Câmara Municipal de Vereadores, que neste ano passado aprovou muitas reformas e agora, neste ano de 2022, é presidida por um imigrante do interiorzão gaúcho, gringo como eu, lá dos entornos da Serra, mas que já está em Porto Alegre há muitos anos, empresário da construção civil, do mesmo partido do prefeito Melo, o MDB. Há poucos dias, inclusive, foi prefeito interino de Porto Alegre, já foi secretário de Indústria e Comércio, tirou os camelôs do centro, construiu o Centro Popular de Compras, o camelódromo, por sinal, um problema que tem aparecido de novo na cidade. É bom de briga, bom também de resultado, de construção, de solução, enfim. O outro olhar de hoje é sobre Porto Alegre, sobre como a Câmara de Vereadores pode ajudar na construção dessas soluções de que falava o prefeito Melo, inclusive já tem ajudado. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o vereador Idenir Sequim, atual presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e até eu diria que é um verdadeiro especialista na nossa cidade. Presidente Sequim, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco, esse teu conterrâneo de região, nesse sábado de manhã, para falar da nossa capital. Bom dia, Kleber. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores da Band. É um prazer, uma alegria estar contigo neste sábado. E tem muitos assuntos. No sábado e no domingo é que nós estamos vendo a nossa Porto Alegre mudando. Mudando como, Kleber? Eu vejo a cidade e as pessoas de Porto Alegre, o olhar das pessoas de Porto Alegre está mais otimista. O olhar das pessoas de Porto Alegre está com a autoestima, a população está elevando a autoestima. Acho que isso era a primeira atitude que um governo como Sebastião Melo, que é um governo que veio das bases, ele olha para as bases, mas cuida do todo da cidade. E nós temos muitas coisas bonitas para mostrar para quem vem de fora, para nós que somos do interior, para os nossos conterrâneos que vêm a Porto Alegre. Nós hoje temos muitas coisas bonitas, mas coisas de pessoas, mais do que grandes obras. Claro que tem a obra da Orla, que é um lugar democrático, lindo e entregue para toda a população. Lá não precisa ter ingresso, não precisa pagar nada e se pode praticar muitos esportes, está à disposição as quadras, se pode conviver, tem arquibancadas para contemplar o rio. Então, nós temos muitas coisas e olhares admirados com a nova Porto Alegre que o prefeito Melo está construindo. Tem um momento bom, né? Isso que tu disseste, eu concordo, que é um momento bom da cidade, assim, tem um ar de que as coisas estão acontecendo, tem um ar de que boas coisas vão acontecer, né? E também, esses dias eu falei num comentário da Bandeirantes, talvez o prefeito Melo corrigiu aí um déficit de diálogo que tinha a cidade, né? E até pela aprovação que tu tiveste aí como líder do governo no primeiro ano, né? Aprovou tudo, né, Idenir? Quer dizer, vocês estão conversando mais com a cidade, tenho essa impressão. Sem dúvida, até pelo estilo do prefeito Melo, que sempre foi pelo diálogo, eu também. Você disse, é bom de briga, é verdade, mas a gente vai ficando mais velho e vai começando a entender um pouco mais. Nós temos uma oposição forte na Câmara, mas conseguimos aprovar 100% dos projetos. Eu sempre digo que a oposição ela é importante, Kleber. A oposição pode ser radical, pode ser meia radical ou só oposição, mas tem que ouvir a
aproveitar aquilo que tem de bom, mas a oposição ajuda. Muitas vezes eu agradeci à oposição, mesmo tendo sido derrotada nos votos, agradeci porque nós precisamos do quórum. A Câmara precisa ter quórum para votar os projetos, e a oposição acabou dando quórum em muitas oportunidades que nós pedimos para isso, e eu agradeci à oposição sempre. Nós votamos 64 projetos importantes do município, do Executivo. Aprovamos 100% deles. Muitos projetos complicados, o projeto da Previdência, o projeto da quebra do monopólio da Prosempa, a quebra pautas duras, a extinção gradativa dos cobradores de ônibus, a desestatização da Carris e assim por diante. Foram muitos projetos bem complexos, muito acirrados, foram os debates na Câmara de Vereadores, e chegou no fim do ano, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu acabei sendo eleito pelos 36 vereadores, por unanimidade. Fazia muitos anos que isso não acontecia em Porto Alegre. Isso me deixou muito feliz, mas também com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque até tem aí, né, Siquinha, a bancada de oposição, pelo perfil das figuras, né, muito atuante, até radicalizada, eu diria, né. Eu não vejo muito espaço de construir em termos de pauta aí com o pessoal do PT, do PSOL, do PSDB, é um pouco pauleira mesmo, né, em termos de conteúdo político, né? Sim, o PSDB está conosco, no caso, o PCdoB. PCdoB, claro. PCdoB, PSOL e PT. E PT. Mas, então, eu como presidente, é lógico que eu, pelo meu perfil, por ser alinhado ao prefeito, eu não vou deixar de ser presidente da Câmara, eu vou continuar ajudando a cidade naquilo que for possível, naquela condução que interesse para todos. Lógico que eu tenho que ser um pouquinho magistrado, ou totalmente magistrado, quando se trata de Câmara de Vereadores. Lá são 36 vereadores de vários partidos, nós temos 14 ou 15 partidos representados na Câmara, e nós temos que olhar para todos. Mas, certamente, a Câmara de Vereadores não vai se furtar de ajudar a cidade, não vai se furtar de votar aqueles projetos que estarão na pauta, os projetos que o Executivo precisa no dia a dia para tocar a cidade. Às vezes são projetos burocráticos, mas são necessários e são importantes. Nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, já estamos no 4º mandato, conhecemos bem o nosso regimento, já aprendi a convivência com todos os vereadores, ou quase todos. Eu não tenho nenhum problema pessoal com nenhum. Pois tanto vereador, é que foi escolhido por unanimidade. Eu te confesso que até não sabia, porque é interessante. Tu mesmo tendo um perfil, quer dizer, líder de governo tem que ser combativo, né? E agora, como tu disseste, adota uma postura mais magistrada e foi eleito, inclusive, por essas bancadas também mais posicionadas, né? Então, sabe, tem uma coisa que a gente precisa ser franco, olhar de frente, combater ou discutir de frente. O que não se pode é titubear, não se pode deixar... Exatamente, não dá para deixar para decidir depois. Eu sempre digo que eu sou de muito diálogo, sou de ouvir, mas eu não tenho medo de tomar decisões. A gente toma as decisões necessárias, olhando de frente, e nós vamos continuar fazendo isso, Kleber. Durante esse ano, nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito e aquilo que a gente imagina que esteja certo. Claro que eu vou consultar a mesa, vou consultar os vereadores, as lideranças, mas vou fazer aquilo que o presidente tem que fazer, tomar decisões e tocar a Câmara de Vereadores, que é importante. A Câmara representa a cidade como um todo. O Executivo, ele ganhou a eleição, mas tem uma parte que não votou. Os vereadores representam, de uma certa forma, toda a cidade, todos os segmentos, as próprias corporações. Tem que ouvir, tem que respeitar.
nós vamos fazer isso. E eu espero que seja um ano produtivo para a cidade. Uhum. Não espero um ano que seja produtivo para o Sequim, para o vereador A, o vereador B. Seja produtivo para a cidade. Esse que é o papel da Câmara. Agora, Sequim, me permite te chamar assim, até pela nossa amizade e convivência. Eu queria te ouvir, vamos falar um pouquinho de Porto Alegre, resgatar um pouquinho a tua passagem pela Secretaria da Indústria e Comércio, que foi marcante, eu diria até que foi decisiva ali na reeleição do Fogaça, né, as coisas que tu fizeste, de tirar os camelôs do centro, o Centro Popular de Compra, resgatar um pouco aquela experiência ali, que começou a mudar o centro histórico, e o momento atual ali da cidade, esse desafio do Schirmer, eu noto alguns camelôs voltando para o centro, tu que é um especialista desse assunto, eu queria um resgate breve e uma avaliação do atual momento. Verdade, você veja bem, Kleber, eu, em vez de me especializar em sistema financeiro, no banco, me especializei em camelódromo. Mas brincadeiras à parte, eu fiz aquela obra de retirar os camelôs da rua. E veja bem, eu não precisei usar a polícia. Foi no diálogo também que nós fizemos essa retirada. Eu sempre disse a eles, desde o primeiro dia que eu frequentava no meio dos camelôs, até o pessoal da segurança me recomendava não circular tão livremente. Eu circulei e conversava com eles e dizia: vocês não vão ficar na rua, mas nós não vamos permitir, mas eu vou dar uma oportunidade, nós vamos fazer com que vocês tenham uma oportunidade de vida, terem a sua própria loja, longe da chuva, do sol, enfim, ter um lugar para fazer comércio. Pode ser comércio popular como vocês têm na rua, mas tem que ter um lugar adequado. E assim nós fizemos. No dia que foi feita a transferência de todos os camelôs da Praça 15, por exemplo, eu fiquei em Porto Alegre, em pleno verão, fiquei em Porto Alegre e fui junto com os camelôs levar as coisas deles para dentro do camelódromo, do Centro Popular de Compras. Então, eu construí amizades ali dentro com os camelôs. Só que hoje em dia, esses camelôs estão reclamando para mim daqueles que estão lá fora. E você pegou muito bem, nós estamos com muita gente vendendo produtos irregulares e ilegais na rua. Isso não é justo com o comércio que está instalado. Hoje voltaram a vender produtos irregulares, que eu chamo aqueles que a loja tem lá dentro, que está vendendo, ele está vendendo na porta, sem notas, sem pagar aluguel, sem pagar nada, só vai lá na hora boa do comércio. Então, não é possível continuarmos isso. Mas o prefeito Sebastião Melo, o Schirmer, que está cuidando da revitalização do centro, o próprio secretário Lorenzoni, que está cuidando da Secretaria de Desenvolvimento, já tem plano para fazer isso. Nós vamos fazer uma remodelação nas ruas do centro de Porto Alegre, nas ruas do quadrilátero central, tentar em algumas, provavelmente, voltar a circular automóveis, como aconteceu lá na Argentina, em Buenos Aires. Aquele ex-presidente, o Macri, quando foi prefeito, ele deu uma reorganizada geral e as ruas onde não passavam automóveis, ele fez voltar. Na Caixa Florida, por exemplo, passa automóvel, ele fez isso, foi justamente para, de uma maneira tranquila. Tem um fetiche aí contra automóvel também, né? Que é um troço, é uma coisa década de 80, 90, já ficou velho essa tara aí, né? Contra o automóvel. Hoje em dia nós temos mais um inimigo do automóvel, que é as chamadas faixas de ciclovias. Eu sou a favor do esporte, dos ciclistas, eu sou a favor de se andar de bicicleta, eu aplaudo quem sabe, eu não sei andar de bicicleta, mas eu aplaudo quem sabe e quem anda de bicicleta. Mas só nós não podemos liquidar com o comércio, nós não podemos liquidar com ruas, e tem algumas ciclovias em Porto Alegre que não são ciclovias, são uma coisa que são perigosas, elas andam do lado do automóvel, e a ciclovia é para dar tranquilidade para quem anda. Então, eu mesmo como vereador agora, eu protocolei um projeto que tem que consultar as pessoas da rua antes de fazer a ciclovia. Tem que consultar as pessoas e tem que consultar o comércio. Vai dar muita confusão esse projeto, eu já estou sentindo isso, mas nós vamos votar. Daqui a 90 dias no máximo, nós vamos colocar em votação esse projeto e ninguém mais vai fazer ciclovia sem consultar a população. Tem umas confusões que são necessárias, né, Sequim? Que precisam ser. Sim. O que o homem público não pode pensar é na próxima eleição. E eu nunca penso na próxima eleição. Eu nunca sei se eu vou ser candidato ou não.
mas tem que pensar na cidade, no dia de amanhã, como é que vai sobreviver aqueles comerciantes aonde passa uma ciclovia na frente, o estacionamento já fica no meio da rua, é uma complicação danada. Acho que eu não quero culpar ninguém aqui, nem a IPTC, mas tem que se ouvir mais. A cidade de Porto Alegre é uma cidade de orçamento participativo, todo mundo gosta de falar disso, mas quando é para falar de um assunto desses, muita gente não quer. Eu quero ouvir, assim como eu quero ouvir as pessoas sobre o Muro da Mauá. Eu sou um dos vereadores que acho que ele é desnecessário, em função de onde chegou a água em 41 e não chega mais. O muro é desnecessário, nós temos tantas maneiras de evitar enchentes, e as cidades, se o rio não invadir aqui no centro, ele vai invadir lá na Zona Sul, que não tem nada de proteção e não tem muro. Então tem assuntos que precisam. Os meus assuntos provavelmente sejam os mais polêmicos, são esses: derrubada do Muro da Mauá e a ciclovia ter que ser ouvida à população e os comerciantes das ruas. Interessante, são duas boas pautas. Tu é um cara da iniciativa privada, né, Siquinha? Apesar dos 4 mandatos, tu é do ramo das pedras. Conta um pouquinho essa tua trajetória lá de fora até Porto Alegre, aí, resumindo, claro, né, todos esses anos. Sim, já estamos velhinhos, né, Cleber? Já estamos velhinhos. Sabe que a felicidade que eu tenho nesse ano, dos 250 anos de Porto Alegre, Cleber, 2 roceiros estão. O prefeito, no comando do executivo, veio da roça lá de Piracanjuba, Sebastião Melo. E eu vim da roça lá de Ibiraiaras. Eu nasci em Nova Prata, mas a minha família se mudou para Ibiraiaras quando eu tinha 3 anos, então eu sou de Ibiraiaras. Vim da roça de lá direto para Porto Alegre. Não tive um estágio numa cidade como assim, São Domingos, nem Casca, nem São Jorge, né? Então vim direto da roça para Porto Alegre, na pensão seleta aí na Rua da Praia. E fomos construindo. E eu e o Melo assinamos ficha no MDB no mesmo dia, em 1978, até hoje. E deu essa coincidência de nós já perdemos muitas eleições, eu e o Melo. E ele costuma dizer: perdemos eleições, mas não perdemos o rumo. É verdade, nós estamos mais ou menos juntos, sem perder o rumo, sem dar muitas escamoteadas. Eu sou muito previsível no que eu vou fazer, mas a cidade merece isso, Kleber. A cidade merece. Nós somos lá do interior, tem muitos princípios de um homem da roça, como era meu pai. Ele morreu sendo agricultor, minha mãe continua lá na roça como agricultora, regando a sua horta. É uma coisa interessante. O meu sobrinho quis fazer uma irrigação automática lá para a horta dela e ela não quis. Não, eu quero o meu regador. Tirar o brinquedinho dela. Não pode. Aí ela põe o seu chapéu grande de manhã, uma bota de borracha e vai para a horta regar o que ela planta lá, as suas couves, sua alface, os pimentões. Ela tem as coisas dela da horta e ela cuida todos os dias, com 88 anos. E esses exemplos de vida que a gente recebe dos pais, até humildes, com pouca cultura, são princípios que a gente carrega sempre, todos os dias. A gente lembra. Então, a raiz é importante. E, graças a Deus, eu tenho uma boa raiz de interior, bons exemplos de casa, e eu tento fazer isso na vida pública. Eu sou um empresário já há muitos anos, já fui empresário de mineração e usinagem. Eu continuo com as pedras. Hoje nós temos uma empresa de confecções que cresceu a mais do que o esperado, até está ficando grande, e nós estamos vivendo. Eu vivo a vida, e eu sempre digo que a política me fez 2 coisas importantes. Eu não posso fazer bobagem na política, porque senão respinga na empresa. E não posso fazer bobagem na empresa, porque senão respinga na política. E, graças a isso, nós estamos indo reto, estamos no caminho tranquilo, seguindo o pitô, sem rabo, graças a Deus, e fazendo aquilo que, muitas vezes, eu não acerto todas, mas eu não tenho problema nenhum de voltar atrás quando eu sou convencido com argumentos. Se tiverem bons argumentos e me convencerem, eu
mudo de opinião sem problema nenhum. Eu queria o teu vergonha de testemunho mudar. e recordar um outro período histórico e dessa vez sobre o qual eu tive o privilégio de conviver contigo, mas eu queria ouvir o teu testemunho. Tu foste secretário de Estado também, num período, secretário-chefe de gabinete do ex-governador Sartori, período ali em que umbramos, eu estava como chefe da Casa Civil. Como é que tu avalias, tu está fazendo análises históricas, né, aquela experiência e o legado do período Sartori? Bom, trabalhar com o governador Sartori é um privilégio. Foi um privilégio, tenho certeza que para você também, você é brilhante, você tem um texto fantástico, você tem uma experiência, você sabe conduzir as coisas, tanto é que foi esse brilhante chefe da Casa Civil neste ano com o governador Sartori. E nós todos aprendemos muito com o gringo. Aprendemos antes, durante e agora depois também. As atitudes do governador Sartori nos inspiram. E foi um momento importante, nós participamos juntos do último ano de governo e o governador Sartori em nenhum dia transpareceu ou pareceu ou quis tirar o pé do governo. Foi governo até o dia 31 de dezembro, junto com toda a equipe. Parecia que ele estava no início do governo. Entregou o governo com muitos projetos andando, muitos projetos praticamente prontos para ser votados, teve a consideração ao novo governador, muitas coisas podiam ter sido, essa da recuperação fiscal é como o governador que tinha ganho a eleição disse que queria rever, o governador Sartori deixou para ele rever. Então, teve muitas coisas que o governador deixou pronto para fazer. Aquelas pautas ingratas de extinguir empresas inoperantes, de reduzir o gasto, enfim, deixou a casa preparada para o novo governador fazer e que fez muitas coisas encaminhadas ou iniciadas no governo Sartori. Eu sempre digo a todos que o governador Sartori foi um grande exemplo e é um grande exemplo de homem público, para quem trabalhou com ele, para quem participou do seu governo e quem olhou o seu governo. É um exemplo que todos nós devemos seguir. Eu tenho muito orgulho de ser amigo, tenho muito orgulho de ter participado desse governo Sartori e estou continuando aqui. Eu espero ainda que o gringo dê mais de si. Ele já fez todo pelo Rio Grande, mas tem muita saúde, muita experiência e muita capacidade para seguir novos rumos. Pois é, nós estamos falando hoje sábado, amanhã domingo, inclusive a MDB faz a sua convenção. Como é que tu estás olhando, Sequim, sim, especificamente sobre o MDB, o cenário político para esse ano, para outubro, aqui no Rio Grande do Sul, e também o papel que o MDB vai precisar desempenhar? Bom, o MDB é acostumado com disputas internas. Nós já tivemos várias prévias. Desta vez estava marcada uma prévia para o dia 19. Eu acho que acertou-se em transferir essa prévia. Eu acho que nós temos que ver o que o próprio governador vai fazer. E nós vamos fazer a convenção amanhã discutindo algumas coisas interessantes. Mas, primeiro de tudo, o que temos que aplaudir é que se fez uma chapa de consenso. O MDB é assim, pode brigar muito, mas tem muito juízo. Na hora H, as abóboras se acomodam na carroça e a carroça vira uma Ferrari. Nós vamos correr muito, temos muito combustível e o MDB certamente será protagonista nessa eleição. Voltando para Porto Alegre, Sequinho, quero ver uma análise macro, e tu deu 2 exemplos de pauta específica, né, que são tuas. O que dá para esperar de Porto Alegre, o que dá para desejar para Porto Alegre nos próximos anos aí? No governo Melo e até para além. Para onde que a nossa capital, Sequinho, precisa evoluir? Para onde que a gente pode avançar na tua visão experiente aí sobre a cidade? Olha, eu nessa semana, quando eu estive prefeito, nos 3 dias, eu aproveitei para visitar uma obra importante na Zona Norte, assim, Severo Dúrios. Há 30 anos, quando eu era presidente da Associação Comercial da Zona Norte, eu já lutava pela Severo Dúrios.
e nessa semana eu fui ver, é uma obra maravilhosa, que tira da Sertório 50% do movimento e já sai lá para lá do aeroporto, perto de Canoas, evitando grandes congestionamentos. Então, parece que são pequenas obras, o prefeito Melo está olhando para isso. Nós temos a saída do Porto Seco, onde milhares de caminhões chegam e saem todos os dias, fazendo uma confusão enorme ali perto da Fiert. Será o acesso do Porto Seco, o acesso norte, também está sendo feito. Enfim, tem obras andando em toda a cidade. Tem o problema da falta d'água lá na Lomba do Pinheiro, na região leste, se está construindo uma grande estação lá no Lami. Então, são coisas macro que precisam ser atendidas, e a cidade tem que ser atendida assim. A cidade cresceu desordenadamente, e agora nós temos que correr atrás e ordenar um pouco. A regularização fundiária que está sendo feita vai ajudar a ordenar um pouquinho essas coisas, a construir cidade. Hoje em dia, antigamente se construía lã e depois ia ver se tinha ônibus, depois ia ver se tinha água, depois ia ver se tinha luz, depois ia ver se asfaltava. Eu acho que tem que mudar. Nós estamos uma coisa importante para tratar nos 2 próximos anos em Porto Alegre, que é o plano diretor. Você me perguntou uma coisa geral, o plano diretor. Nós temos que ver a cidade como cidade. O que é uma cidade? Um lugar para morar que tenha infraestrutura e, de preferência, que tenha próximo dessas novas pequenas cidades lugar para se trabalhar. Então, o plano diretor, próximo plano diretor, não vai mais só olhar a altura e o afastamento dos edifícios. Nós temos que olhar a infraestrutura, o que tem para se construir. Antes de se construir, saber o que vai acontecer nessas mini-cidades, que é a tendência do mundo todo. Essa bobagem que se fez durante muitos anos, de só horizontalizar a cidade, deixar edifícios baixos, por bobagem de alguns ecologistas, hoje em dia passou. Nós vamos ter que fazer a altura que precisar e que for permitida, aonde tem a infraestrutura. Nós temos muitos lugares da cidade que tem a infraestrutura completa. O Quarto Distrito é um deles. Nós tivemos um problema com o EPAC, que agora está tentando ser resolvido, mas esse EPAC trancou a cidade 20 anos. Eles liquidaram com o Quarto Distrito, liquidaram com a Vila Floresta e tentaram liquidar com o Bairro Petróleo. Porto Alegre teve muita conversa fiada durante muito tempo, né? Infelizmente. Meu caro, 30 segundos aí, uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os porto-alegrenses que te escutam, e te agradecendo aí pela gentileza de nos atender. Obrigado, Kleber. A minha mensagem é de otimismo. Eu sou um otimista, mas eu tenho a esperança e quero pedir para as pessoas de Porto Alegre que vejam a nossa cidade como a sua cidade, guardar no coração, defender Porto Alegre com alma, aplaudir as coisas boas e dar sugestões boas para melhorar. Vamos aproveitar que nós temos um prefeito que ouve muito, um prefeito que dorme tarde e acorda cedo, e vamos fazer todo mundo se mexer, inclusive a Câmara de Vereadores, entrar num ritmo para ser funcionários da cidade, das pessoas. É isso que nós temos que fazer. Para fazer as coisas acontecerem, né, Sequim? Exatamente. Muito bom. Caro amigo, muito obrigado. Obrigado. Um bom fim de semana para os ouvintes e os telespectadores da Band. Um grande abraço para você, meu amigo. O programa é produzido pelos jornalistas Lucas Braz, filho do Braz, que já foi vereador de Porto Alegre. Foi meu colega. Grande figura, né? Grande figura. Grande vereador. E pelo João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.